Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo bem aí? Boa tarde. Boa. Ó, pessoal, a ideia aqui é a gente realmente tirar um pouco de todo esse hype, trazer um pouco de racional para um tema tão falado, né? Basta a gente andar pelo evento inteiro e a gente só vai ver. Tá todo mundo parecendo alemão, ya, o tempo inteiro repetindo a mesma coisa. A ideia aqui é, inclusive, sem ser combinado, mas foi ótimo, é complementar a palestra do professor Anderson. Porque o professor Anderson falou uma frase que eu pedi permissão para usar, mas ele falou que todo esse processo que a gente passou foram processos complementares e não excludentes. E é exatamente este o ponto que eu vou falar um pouco aqui. O passo a passo do que a gente precisa fazer e ter para poder utilizar a inteligência artificial de verdade. E aí a gente começar a ter resultado real. Antes eu queria me apresentar e eu gosto de resumir a minha atuação no que é minha missão de vida. Eu quero tirar do humano o trabalho de máquina. Cada vez mais eu quero que as pessoas não façam aquele trabalho chato. De novo, uma fala do professor Anderson. Como o PPT já estava aqui, vocês podem ver que não foi preparado agora e nem combinado. É por que isso? Porque na AI Brasil, Pedro fala muito da tal sincronicidade, a gente vê que as conversas, elas se convergem. As pessoas pensam de formas parecidas. Por quê? Porque são pessoas que estão construindo IA na prática no Brasil. É quem está fazendo de fato. Antes de eu ser palestrante, eu sou um programador, eu sou um cientista de dados, eu atuo, eu estou no dia a dia. Um pouco antes, eu estou conversando para poder entender como está o projeto X, o projeto Y, nos clientes. Então é dia a dia real. Não vai ser uma conversa aqui só de palco. Aqui é o contrário, é palco para quem faz. E esse é que é o ponto. Vocês vão ver que eu vou falar um pouco de dia a dia de quem? CEO de uma empresa, que é uma consultoria com 72 pessoas, gente do Brasil inteiro, desafio de lidar com home office, profissionais de todos os tipos, pessoas de experiência de usuário, pessoas de produto, pessoas de programação, engenheiros de dados e como lidar com tudo isso. Eu atuo com fundos de investimento. No fundo de investimento, eu vou avaliar se a startup que está recebendo aquele aporte, se ela tem tecnologia o suficiente para sobreviver. É a tal da Tech Due Diligence. E eu, com muito orgulho, sou advisor de tecnologia e diretor de tecnologia na Fundação de Desenvolvimento Gerencial. O que é? É uma fundação focada em melhorar a educação pública no Brasil. E como que a gente faz isso lá na fundação? A fundação que nasceu da Falcone, lá em Belo Horizonte, atua no Brasil inteiro. Um dos grandes cases deles, por exemplo, é Sobral, no Ceará. Ciro Gomes, se for candidato, vai falar de novo disso, né? Toda hora a gente vê esse tema vindo à tona. Mas por quê? Porque foca na atividade fim da educação, que é o aprendizado. E aí a gente pode usar a tecnologia para melhorar a educação básica. E isso é fenomenal. Isso é fenomenal, porque a gente consegue dar poder para o professor. Tirar do professor o trabalho de máquina, para que o professor possa ser humano, entender a individualidade do aluno e trabalhar isso. Então, o meu resumo é um pouco disso. Eu atuo com a inteligência artificial há 18 anos. Em 2009 fiz meu primeiro projeto. Na época eu tinha acabado de abrir a empresa e, como todo mundo que trabalha com empresa de serviço, eu não sabia gerir fluxo de caixa. Então, quanto mais rápido eu entregasse, mais eu recebia. Então, o que eu fiz? Uma IA para gerar código. Isso lá atrás, na época se chamava Ompa Lompa, por causa da fantástica fábrica de chocolate, a coisa do nerd mesmo. E foi a mãe ou o pai, né? Nunca pensei sobre o sexo do Ompa Lompa. Foi a mãe ou o pai de muita coisa com a inteligência artificial que a gente fez depois dentro da empresa. Eu gosto de começar com essa provocação aqui. Imagina você chegando neste bar e falando assim: com licença, senhor, podemos aplicar IA na sua empresa? É muito do que está acontecendo por aqui. Às vezes a pessoa tem um bar como esse, chega aqui, olha tudo isso lindo e volta para casa falando assim: tá, e de que serve? Porque se eu chegar neste bar, que é o bar do Geraldinho da Cida, em Belo Horizonte, o Geraldinho e a Cida estão aqui na foto, é um bar
muito premiado lá, se eu chegar lá e falar com o Geraldinho assim, ô Geraldinho, vamos aplicar IA na sua empresa? Ele vai falar assim, vai fazer uma cara de assustado, vai falar assim, Henrique, você vai beber ou vai ficar com esse papo ruim? Agora, se eu chegar para o Geraldinho e falar assim, olha, eu consigo colocar pessoas aqui num horário que você fica vazio. Ele, opa, fala mais. Talvez ele até me dê uma cerveja. É muito sobre isso que eu vou falar aqui. Sobre como que a gente tira todo o hype, toda a espuma e fala de uma IA que você pode sentar na mesa do bar do Geraldinho da Cida e conversar. Porque a gente vai estar falando de algo prático e real. E esse aqui é o tema. Então, se você estiver esperando o quanto a IA vai substituir profissões, o quanto a IA vai dominar o mundo, não é essa a conversa aqui. Agora, se você quiser ver uma questão prática e aplicável, é disso que nós vamos falar. De como que a gente pode fazer para extrair mais valor de algo que é fenomenal, uma tecnologia incrível que a gente tem o privilégio de sermos contemporâneos a ela. Bom, para poder ajudar, eu quero fazer uma separação entre os dois tipos de inteligência artificial. A primeira delas é a IA dos influencers. É a IA que a gente tem a geração de imagem de desenho animado, os prompts mágicos. Compre aqui, comente aqui e você ganha um prompt agora que automatizou toda a minha operação. E aí vai lá e comenta e você virou um lead para o próximo ciclo. Faça um app em 5 minutos, essa é a nova moda. Você vai construir uma empresa em 24 horas. Não, gente, vocês vão fazer um brinquedo legal, que pode vir a ser útil, tá? Tem um ponto aqui. Eu defendo muito o uso de Vibe Code, a gente usa inclusive bastante. Eu conheço o Caio Moretti, o Caio é da Concurso, case mundial do Lovable. Ele fez 15 milhões de reais em um Lovable de 48 horas. Qual que é o ponto? Ele até falou que contar isso diminui o trabalho deles. O Concursos já tinha público, já tinha distribuição, já era um site que já tinha muita coisa. E aí o que eles fizeram? A área paga no site. Pô, foi ótimo, porque a IA realmente conseguiu fazer com que a área paga do site dele fizesse 15 milhões. Porém, poderia ser um WordPress, poderia ser outra tecnologia. O ponto é, com o Lovable, ele não teve dor de cabeça com freela. Quem já teve que contratar freela de WordPress sabe o quanto isso é complicado. E ele conseguiu, de fato, fazer rápido. Só que 3 meses depois ele jogou tudo fora e refez com time de tecnologia. O ponto é, foi ruim? Não. E esse é o modelo mental que eu quero, a primeira questão que eu quero trazer aqui. Com a IA ficou mais fácil a gente jogar fora e fazer de novo. E a gente precisa ter isso em mente. Então ele jogou fora. Mas ele fez 15 milhões, 3 milhões de dólares, que foi a divulgação, né? Então esse é o tipo de ponto que eu acho que é legal a gente focar aqui. Outra coisa que agora está na moda, vídeo para enganar idosos. Todo santo dia minha mãe me manda um vídeo de um gatinho andando em 2 patas e, nossa, parece tão real. Não, mãe, não é. Então isso aqui é um pouco do que, felizmente ou infelizmente, é muito falado de IA e não é a tônica. A gente vai falar muito de IA aplicada. Applied AI é um termo que lá fora é mais explorado do que aqui no Brasil. E é importante a gente trazer um pouco disso. Applied AI é como você tira a IA de uma conversa acadêmica, de uma conversa técnica e coloca ela dentro das empresas. Applied AI é como a gente traz a inteligência artificial para algo útil, prático e que realmente seja aproveitável no dia a dia. Para isso a gente precisa de base de dados integrada e confiável. Aqui é simples de entender, tá? É a gente virar e falar assim, chega na empresa e fala assim, quanto tempo leva para saber o faturamento do último mês? Se isso levar muito tempo, você não tem uma base de dados integrada. Como é que você sabe o histórico do cliente? E é difícil, tá? Estava conversando um pouquinho antes aqui, falando das dificuldades que eu tenho numa empresa de tecnologia. A gente tem, dentro do meio de tecnologia, os negacionistas da IA. Então tem as pessoas que estão lá dizendo, não, não é tudo isso, não vai funcionar, não é assim. Isso eu já vi acontecer. Quando lançou o Delphi, falaram que o programador ia morrer. Um parênteses aqui, programador não morre, porém, o trabalho de programação mudou totalmente. Um dos grandes nomes da programação, Uncle Bob, é um cara que escreveu um livro que marcou a minha vida, e o livro é de 99, eu fui ler ele em 2002. Esse livro se chama Programador Pragmático, ele é um dos autores, dos coautores. Ele falou uma frase que eu adorei. Ele falou assim, 90% do que eu sei não vale mais nada, mas os 10% que sobraram valem 1000 vezes mais. Essa é a tônica, é isso que a gente precisa pensar.
Outro ponto é reduzir 40% do tempo. Se a gente está tirando do humano o trabalho de máquina, a gente precisa entender que isso é mais rápido. E na prática isso acontece nas empresas. Mas a burocracia, o dia a dia, atrapalha. Por quê? Eu vou na empresa, o pessoal fala assim, não, aqui só é homologado o Copilot. Vou falar mal publicamente do Copilot, a Microsoft não vai me patrocinar, é um problema isso. Não, aqui é só o Copilot. Aí a pessoa não gosta daquilo, não consegue usar, tem no celular dela um chat GPT. E está usando, e está expondo dados da empresa. E, por muitas vezes, o trabalho de 8 horas, a pessoa está fazendo em uma, e o resto do tempo ela está vendo vídeo no YouTube, se for do professor pode, né? Vendo vídeo no YouTube, está navegando na internet. Por quê? Porque a empresa não tem uma cultura para fomentar esse uso entre todos. E aí é um ponto importante. Small Language Models, eu não vou usar muito o termo técnico, mas esse aqui, eu acho que é importante todo mundo saber. O que é isso? É a gente poder treinar um modelo de inteligência artificial com as informações da empresa. Vou pegar um exemplo. Se eu entro num chat GPT, num grande modelo, num LLM, num Large Language Model, e vou falar sobre Einstein, ele muito naturalmente vai falar sobre Albert Einstein. Mas se eu quiser falar sobre o Hospital Albert Einstein, eu preciso direcionar ele para isso. Com o Small Language Models eu posso ter um modelo que só entenda do Hospital Albert Einstein e de tudo o que ele tem de conhecimento. E por último, centralização do conhecimento. Aqui é o maior valor que a IA pode trazer. Se a empresa tem o seu conhecimento centralizado, sabe aquela coisa do pergunte a fulano, aquela coisa que só aquele herói ou aquela heroína sabem? Se isso tiver numa IA, as empresas ganham escala. E as empresas ganhando escala, a gente tem mais eficiência, menos gasto, as pessoas podem ganhar mais. Claro que, não vou entrar no mérito aqui de quem escolhe IA para demitir. Sou contra, mas esse é um movimento que está acontecendo. Se isso vai dar certo ou errado, daqui a 6 meses ou um ano a gente começa a sentir. A minha opinião, para não ficar em cima do muro, é que vai dar errado. Mas a tecnologia vive de hype. Um exemplo. A Anthropic falou que poderia reescrever o COBOL. Só o fato dela falar que poderia reescrever o COBOL, que é um sistema, uma linguagem para sistemas mais antigos, a IBM perdeu valor de mercado. A Anthropic não reescreveu. A Anthropic não foi lá no parque de Hortolândia, pegou um sistema de um varejista e refez. Mas só essa fala fez perder valor de mercado. E aqui a gente tem que ir ponderando isso. O professor Anderson falou algo que eu achei genial. O marketing vai antes. E ali é um teste. A Anthropic soltou isso. E IBM perdeu valor de mercado. Certeza absoluta que agora tem milhões de dólares nesse fluxo. Porque, se a gente reescrever, a gente tira IBM, a gente pega cliente da IBM. Esse é o ponto que eu vou fugir um pouco na palestra, porque eu quero falar mais de algo prático para o dia a dia. Como eu falei no começo, o bar do Geraldinho da Cida é o meu público-alvo. É quem tem que olhar para a inteligência artificial e ver o uso prático. Vamos lá, eu queria aproveitar pedindo para falarem quais diferenças vocês veem aqui. Alguém se arrisca a dizer uma primeira diferença entre as plantas? Só levantar a mão e falar qualquer coisa que vocês estão vendo de diferente. Oi? Folhas? Falar as folhas é uma diferença, mas não é a que eu quero salientar. Mas é alguma outra? A ponta, mas isso é porque eu não soube tirar a foto direito, uma dessas fotos. A poda, também é uma diferença, mas ainda não é. Bom também, algumas já floresceram e outras não, é bom. Vou falar qual é a principal diferença aqui. E ninguém acerta, não se preocupem. Uma é artificial e a outra é real. Essa planta é artificial. Essa daqui é do casamento do meu filho. Inclusive, por isso que a foto está ruim, porque foi eu que tirei. E essa é real. São duas plantas e a gente observa inúmeras diferenças. Nenhuma delas é qual é real e qual não é. Cada vez mais com a IA isso vai acontecer. Você vai entrar num atendimento e você não vai saber se ali é um humano ou se é uma máquina. Isso é comum e eu não acho que isso é problema. A questão é o resultado depois. Aqui, para os dois casos, as plantas funcionam bem. Elas são ornamentação. Agora, se a pessoa quer ter a experiência do cheiro, ela vai na planta real. E assim sucessivamente. O ponto principal, tá? O gargalo, ele é humano. A tecnologia sobe numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Só 7% culparam a tecnologia. 93%
dos executivos e executivas nessa pesquisa falaram que cultura e gestão de mudança é o principal desafio. É muito comum a gente ver essas mudanças rápidos demais. Então, há 3 meses atrás, se alguém me perguntasse o que usar numa equipe de software, eu falaria o cursor. Hoje em dia é Cloud Code. Daqui a 2 meses pode ser outra ferramenta. E assim sucessivamente. Não adianta a gente se preocupar com isso. A gente tem que preocupar como que as pessoas aprendem a aprender. E esse é o primeiro ponto. Trabalhar nas empresas uma cultura que possa fomentar o aprendizado e não punir o erro. Fazer com que o erro traga um aprendizado. Toda empresa, e por isso a provocação de não ser AI first, toda empresa precisa ser human first. Se dentro dos processos, se dentro do dia a dia da empresa, o humano não estiver, não adianta. E aqui eu estou falando humano porque o cliente tem que ser olhado no detalhe, o colaborador tem que ser olhado no detalhe. Se você não entender que qualquer que seja a relação, por mais automatizável que seja, seja de humano para humano, aqui a gente tem um problema. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro entendendo que a gente já está numa nova era da IA generativa. 23 a 25 a gente tinha esse ciclo de humano pergunta e IA responde. A tal da engenharia de prompt. Tinha até curso disso, né? Tinha até a loucura das pessoas pagarem por curso de engenharia de prompt. Você pagava por um curso que alguém te ensinava a escrever, a fazer pergunta. O que a gente tem agora? A tal era da IA agêntica. Você planeja, avalia e executa, tudo ao mesmo tempo. E aqui é um desafio, porque vão ter áreas que isso vai ser feito totalmente por IA. E o humano olha só o resultado. Vão ter áreas que a gente tem o human in the loop, que o humano está no meio. E aqui eu tenho um desafio que eu mesmo vivi na empresa. A gente começou com a IA como copiloto de quem criava um sistema. Melhorou 30%, 40%. Isso foi ótimo, só que depois a gente começou a ver que isso ainda era um gargalo. Aí a gente colocou a IA para fazer tudo e o humano para revisar. O humano ainda era um gargalo. O passo atual que a gente está é a IA faz tudo e o humano cria IAs que testam. E a IA que testa ainda dá um problema. Porque na hora que você coloca a IA para testar e fala com ela que ela tem que garantir 100% no sistema, a IA frauda o sistema, a IA força o 100%. Aí o que você tem que fazer? Tem que fazer a IA agir como a persona daquele sistema. Vejam como é um constante aprendizado. Se você desiste no primeiro problema, você não usa mais, você larga. Então ter essa mentalidade de como você usa uma ferramenta tão potente é o que vai mudar esse dia a dia. A gente sai de pedir para a IA escrever para pedir para a IA fazer. Isso aqui é excelente, porém perigoso. Porque se a IA faz e você não cerca bem aonde ela pode, e principalmente onde ela não pode, você tem um perigo da IA fazer o que não deve. E é onde tem riscos de segurança. Eu vou trazer aqui de forma bem sucinta um estudo que é muito bom, que é o estudo da Anthropic de uso potencial e uso real de IA. Vejam que interessante. O primeiro grande uso potencial está na computação e a gente pega jurídico. Computação e jurídico são duas das áreas que mais tiveram mudanças com a inteligência artificial. E aí a gente pega artes e mídia, que eu quero colocar marketing, negócios e finanças, gestão, back-office, vendas e aí tem o restante. Esse uso potencial, esse mesmo estudo, ele traz também o uso real. E olhem que interessante, alguns pontos aqui. O primeiro, dentro do uso potencial, a computação correu lá e começou a usar. Quando a gente vê no dia a dia, deixa eu ver aqui onde é que está o... eu ia achar a setinha, mas não achei. Gestão é quem tem um dos maiores usos potenciais e pouquíssimo uso real. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão focando IA em vendas. Basta dar uma olhada pelo evento inteiro e está todo mundo focando em IA em venda. A venda é humana. A IA na venda ela tem que tirar o trabalho chato do vendedor. Seja uma IA para preencher CRM, que nenhum vendedor faz. Eu sei, porque quando eu vendo eu esqueço de preencher. Então que seja uma IA para preencher CRM, mas tire o trabalho de máquina do vendedor e deixa ser humano para humano. E na gestão a gente tem um uso potencial enorme e pouquíssimo uso. E aqui eu vou explorar um pouquinho mais, trazendo este estudo que eu acho fantástico. Isso é um estudo de Harvard, que ele pegou número de vagas ao longo dos anos e fez uma variação. Vejam que interessante. Eles colocaram o que tem potencial de automação e o que tem potencial de ampliação. E dentro dessa separação entre vagas, por que eu gosto desse estudo? Porque ele é antes do lançamento do ChatGPT, que está aqui.
e ele é antes da pandemia. Então, a gente tem fatores pandêmicos aqui, mas na prática a gente consegue ter um baseline, né, um antes e depois. Isso aqui é fascinante porque você consegue ver aonde você tem risco, de fato, de substituição por IA e onde a pessoa vai ser ampliada, vai ganhar superpoderes. Vamos explorar um pouquinho mais esse estudo. 13% de cargos propensos à automação tiveram queda. São eles, tarefas repetidas e estruturadas. O que a gente tem aqui? Back-office administrativo, auxiliar, analista, vejam de novo, né? Trabalho em gestão. Tradutor e intérprete. Operador de telemarketing, esse foi um dos primeiros que teve muita redução. Gestores de projetos. Aqui em operação de telemarketing eu quero falar algo interessante. Quantas vezes você não ligou para fazer um cancelamento e a pessoa falou assim, olha, o sistema está fora do ar, então eu não vou conseguir fazer o cancelamento. Essa pessoa já era um robô. Ela já estava fazendo um trabalho de máquina. Então a IA vem e permite que essa pessoa faça outro trabalho. O gestor de projeto, na minha opinião, é um dos cargos mais inúteis. É a pessoa que fica, e aí, como estamos? E aí, como vai? E aí, tudo bem? E analista de QA. Quando a gente, aqui também, né, contabilidade, departamento pessoal e tudo mais. Quando a gente vai para o outro lado, que são os tais cargos com ampliação, a gente tem algumas coisas interessantes. A primeira delas, e eu brinquei esses dias num podcast até, é que eu recomendaria que vocês fizessem curso de dança. Quem ainda não fez aula de dança, o momento é esse, que a IA não vai atrapalhar em nada. Outra coisa, quiropraxia. Para mim, a pessoa de tecnologia, problema na coluna, eu acho que nunca devem acabar também. É importante que continue. Vendedor no varejo, olha que legal. As vagas de vendedor no varejo aumentaram, comprovando a minha fala, mostrando que não é uma tese de que venda é humano para humano. Por que vendedor no varejo aumentou com Shopee e tantas outras opções? Porque as pessoas querem ir no varejo, ter uma experiência diferente, buscar o humano. O humano no processo está sendo cada vez mais luxo. Consultor de gestão. O consultor, que é o mesmo que poderia ter possibilidade de automação, ele agora amplia o trabalho. Então, todo mundo que trabalha com consultoria de gestão tem muita possibilidade de atender muito mais cliente do que atendia antes. O exemplo que eu citei da Fundação de Desenvolvimento Gerencial, FDG, que a gente atua na área educacional. Diretor de arte. Cada vez mais se espera pessoas criativas. A IA ela vai sempre repetir padrão. E a gente precisa criar o novo. E por último, olha que interessante, CEOs. Alguém tem que estar cuidando disso tudo, né? E aumentaram o número de vagas de CEOs. Isso chama muita atenção, cada vez mais. Aí o que eu fiz aqui? Como um cientista de dados, eu acho que visualmente é legal a gente ver plotado junto. Então eu coloquei a possibilidade de ampliação dentro do mesmo gráfico. Eu uni o estudo da Anthropic com o estudo de Harvard, para que a gente consiga entender quais são as vagas que a gente pode ampliar. E vejam quem aparece de novo aqui, gestão. Cada vez mais a gente olhar para a gestão com IA é o que a gente pode fazer com que as empresas se tornem mais competitivas, mais eficientes. Pegando a ampliação, eu coloquei também a automação, e aí na automação é assustadora. Boa parte do trabalho de gestão é compilar informação, e isso a IA faz melhor do que qualquer analista que a gente tiver. Se a gente começar a levar isso para as empresas, o resultado vai ser excepcional. Segundo exatamente esse estudo. Porque gestão, negócios e finanças são os que mais cresceram, que são os que mais têm possibilidades de automação. Dessa forma, a gente consegue ter uma foto de tudo que a gente consegue fazer com a IA, e eu vou trazer aqui agora um passo a passo de como que a gente consegue implementar isso dentro do nosso dia a dia. Primeira coisa, que aqui tem um ponto que vale a pena salientar, é que as pessoas querem fazer de baixo para cima. E aqui, na minha opinião, tem um erro. Primeiro eu quero ter dados, primeiro eu quero ter tecnologia, depois IA, depois processo, depois cultura e depois usuários. Aqui está um erro. O que você tem que fazer quando você for olhar para uma aplicação de IA dentro da empresa? Você tem que passar por todas as etapas ao mesmo tempo. Na largada, no primeiro mês, eu já tenho que olhar dado, infraestrutura tecnológica, infraestrutura de IA, os processos, a cultura e os usuários, para que na segunda interação eu consiga já chegar em metade do caminho. Esse é um dos pontos que a gente tem que ter em média, sempre que a gente for, tem que ter em mente, sempre que a gente for utilizar inteligência artificial, que é você poder passar por todas as etapas ao mesmo tempo, e a própria IA ajuda nisso, e aqui tem um grande valor, que aí a gente consegue completar o ciclo.
Então, para a gente fechar, eu vou levar as 7 práticas que eu aprendi no meu dia a dia e que eu convivi em muitos clientes, do que a gente precisa fazer para implementar a inteligência artificial no nosso dia a dia. A primeira delas é transitar entre fronteiras. E falar isso aqui é muito bom, porque vocês já estão fazendo isso, saindo da bolha. Ah, eu sou vendedor do varejo. Então sai e vai ver o que a startup está fazendo. Vai ver o que outras empresas estão fazendo. As melhores ideias surgem quando eu estou fora do meu habitat natural. Vai viajar, vai para Gramado, vai fazer coisas fora do que vocês estão acostumados. Isso ajuda a ter ideias diferentes e entender outras aplicações de IA. Segundo, tem que redesenhar a organização. Não tem conversa. Aqui é o seguinte, é olhar para processo e acabar com eles. Tem muita coisa que a gente fazia que a gente precisa acabar. Senão, a gente vai fazer rádio na TV. E esse é um problema. Tem que olhar para a IA como algo novo, que nos permite redesenhar. E esse é um grande desafio. Na prática, poucas empresas querem fazer isso. E é onde eu perdi cabelo, tive que implantar e ficar usando a boina, que todo mundo pergunta o porquê da boina, foi por causa de implante, por conta exatamente disso. Outro ponto, formar e desenvolver talentos. Lembra que eu trouxe ali que a IA se move numa velocidade que ninguém consegue acompanhar? É uma brincadeira que eu faço, mas que é real, que é assim. Você quer achar um charlatão na inteligência artificial? É se a pessoa se diz especialista. Falou que é especialista, é charlatão. Professor Anderson, criador do Centro de Inovação, doutor, hora nenhuma ele se disse especialista. Mas você abre a rede social, tem alguém no Instagram se dizendo especialista em IA. Esse é o primeiro risco. Aqui está um ponto que a gente tem que trabalhar na empresa esse aprendizado. Ensinar as pessoas a aprender. Ensinar onde buscar informação. Trabalhar isso como cultura. O outro ponto tem que orquestrar a colaboração. A pessoa que está aprendendo individualmente, ela tem que levar isso para outros. Ela tem que levar isso. Lá na empresa a gente criou um IA em pauta. É quase um clube do livro. A pessoa usa e conta, usa e conta. E isso foi ajudando a fomentar o uso entre todos. O quinto é dar exemplo. Não adianta nada eu chegar lá e falar de IA, você falar de IA, e no fim não usar nada. No fim só usar o ChatGPT. Não fazer nada um pouquinho além, não criar minimamente uma skill no Cloud. E se não souber como cria skill no Cloud, pergunte o Cloud. Sabe, cada vez mais isso é fantástico. Outro ponto, aprender continuamente. Se você não trabalhar o dia a dia, assistir um workshop como esse é ótimo, mas não continuar usando, o treino não é uma palestra, o treino é diário. O treino é todo santo dia você repetindo e continuando. E por último, que eu acho que é o mais importante, pensamento crítico. A minha conversa com o professor Gustavo ali no começo foi exatamente neste ponto. Está faltando pensamento crítico. As pessoas estão acreditando em tudo que a IA coloca. E este é um grande problema. Duvide da IA e pergunte ela como ela chegou naquela resposta. Você vai ter muito aprendizado. Eu gosto de fechar com um vídeo que, para mim, é o maior case de inteligência artificial. E é o que prova essa tese que eu estou falando. E que mostra o quanto o brasileiro é fantástico. O vídeo vai falar por si só. Consegue dar play aí, por favor? Está sem som. Professora e acertou o estilo de cabelo que ela quer ter. Ah, meu Deus! Amiga, você gostou? Tá linda! Ela toda feliz. Olha aí, olha Lutador aí! profissional. Olha a pose, ele leva jeito. Olha aí! Artista pintor, ele está incrédulo. Nossa futura dentista. Olha que linda! Cirurgiã dentista. Maravilhosa! Cientista! Ele ficou encantado se imaginando no futuro. Que coisa linda a alegria dos colegas por ele. Pessoal, eu mostro essa... Há 1 ano e meio que eu mostro esse vídeo. E há 1 ano e meio me dá uma bela de uma engasgada. Eu acho que é incrível. É uma professora que ela usou o ChatGPT. Foi só o ChatGPT. Mas olha o tanto de trabalho que ela fez fora da IA. Ela entrevistou os alunos, ela conversou no Colégio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ela conversou com cada um para poder entender o que queriam ser. E aí ela pôde criar essa percepção para os alunos que foi sensacional. Eu criei aqui um QR Code, que é um chatbot
Qualquer dúvida que tiver sobre a palestra, tem um chatbot treinado com ela, com tudo que eu usei para basear, e que vocês vão poder conversar e perguntar, e falar, e questionar, que a melhor forma de eu poder dar o exemplo é eu ampliar minhas capacidades. Estou aqui disponível para falar com todo mundo, mas eu sei que eu não vou conseguir falar com todos. Então a IA vai fazer boa parte desse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.